A formação do administrador está de forma satisfatória? O mercado encontra aquilo que procura nos novos profissionais? Estas e outras perguntas foram respondidas e debatidas no 26º EPROCAD, promovido pelo CRA-RJ, aqui no Auditório Administradora Gilda Nunes. O evento teve como pano de fundo o tema As Diretrizes Curriculares e o Mercado de Trabalho. Em seu discurso de abertura, o administrador Wagner Siqueira, presidente do CRA-RJ, defendeu que as transformações necessárias são uma luta de todos. E fico vendo professores citando como livro de administração, livros de autoajuda. E o que é pior, as livrarias colocam como é que chama? No seu portfólio, como é que chama isso? Na vitrine, os livros de administração junto com o de autoajuda, como se fossem os mesmos livros. Nos catálogos. A gente não pode, a gente tem que compreender isso e fazer esse crítico, né? Os falsos hábitos dos monges executivos, não é verdade? Sem nenhuma base científica. A gente, para colocar um remédio no mercado, gente, tem super validações. A gente lança livros e valida isso sem nenhuma pesquisa. E os gurus passam a ser a nova tese. E a gente repete isso, mesmo quando o guru escreve after, né? Depois da reengenharia. Ele renega tudo que ele disse antes, mas a gente continua ensinando como se fosse verdadeiro. Não é, Hammer? Ele nega o que ele próprio disse. E a gente continua ensinando o que ele negou. E ele continua vendendo o primeiro livro, mais do que o segundo. O conhecimento adquirido pelo aluno não é o que ele passa a saber, mas é o que ele faz com o que sabe. Vou encerrar e já estou, sei porque estou indo longe demais. A prevalência do tecnicismo, a mediocrização não são os verdadeiros caminhos para a formação do administrador. Essa formação tecnificante apenas o aliena da cultura. Ele precisa da técnica inserido na cultura. Pobre técnica que se restringe a si mesma. A ideologia está sempre atrás da técnica. O revólver, a tecnologia, a ferramenta, pode estar do lado do bandido ou do lado do mocinho. Qual é a ideologia que está atrás disso? Eu costumo dizer, antes a gente pedia o retratinho do cara, né, do currículo, para poder fazer a discriminação. Agora um número crescente de organizações estão pedindo exame de DNA através de um fiozinho de cabelo ou de uma gotinha de sangue. Isso não é nos States, é também no Brasil. Até que está a favor do bandido ou do mocinho. A gente discute a técnica, mas a gente insere a técnica no contexto ideológico em que ela se aplica. Como é que a gente quer que o aluno pensa se a gente não discute essa inserção da técnica no conceito cultural em que ela se realiza? Meus amigos, pior do que o político demagogo e irresponsável. Olha que o Brasil está numa quadra, numa fase, certamente da pior das suas... Né? Nunca a gente a gente pensava que não podia piorar, mas piorou e está piorando. Uma coisa séria. Mas pior do que o político demagogo e irresponsável é o técnico puro. Porque o técnico puro é o alienado com poder. Quando a gente forma um profissional de administração só com a perspectiva técnica, nós estamos formando um tecnocrata, um autoritário, um totalitário, uma personalidade deformada que vai querer utilizar a sua técnica para os seus desígnios de poder, sem compreender que as organizações, por serem sociais, ela precisa se inserir nesse contexto social. Desculpe se foi muito longe, mas eu acho que a gente quis aproveitar, Leonardo, esse 26º EPROCAD, para a gente começar um novo caminho. É preciso. Eu não aguento mais a omissão dos nossos órgãos representativos. Angrade, Conselho Federal, Sistema CRAs, absolutamente coadjuvantes, secundários na cena do poder, na representação da nossa profissão. Tem há anos e décadas legitimado este processo, que agora se faz de forma pior, de forma mais grave. É preciso mudar essas coisas. E a gente precisa
fundamentalmente, o professor se associar às instituições, cada um com seu papel, cada um com a sua representatividade, mas de forma sinérgica, para a gente mudar esse processo. Ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político. Quando a gente se omite ou quando a gente se envolve em relação aos fatos que a gente vivencia. Nós estamos, talvez, participando da nossa cidadania muito pela omissão, quando a gente permite que angrades, que conselhos federais, que conselhos regionais, que sindicatos da profissão, que federações sejam absolutamente omissos nessas questões que estamos colocando aqui. Todos nós sentimos essa realidade. Essa realidade precisa mudar. E ela precisa se mudar com um brado mais do que isso. Não é com reclamação, não é com choro, não é com lágrima, mas é com suor. Porque é com suor que com a luta que as organizações, que as sociedades se transformam. A nossa profissão, em 50 anos, a comemoração pífia que a nossa profissão fez nesses 50 anos. E tenho responsabilidade também por isso, porque não consegui superar o atraso e o anacronismo da representação da nossa profissão, que manteve uma festividade que se esgotou na comemoração em de dar um prêmio de administrador do ano para o Silvio Santos e o outro para o Bispo Macedo. Isto me envergonha, mas ao mesmo tempo me traz indignação. É preciso dar um basta, para isso.